Janaína, você está sem som. Ops, gente, com emoção, né, Marcos? Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, doutora Fernanda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e disponibilizado do seu tempo para estar aqui conosco hoje, falando de um assunto importante. Nós estamos no 20º Conversando no Micromeio, tivemos vários palestrantes ao longo desse tempo todo. Todas as lives estão gravadas no YouTube. Acessem, vocês vão ver vários temas, vários assuntos relacionados à microbiologia. E para a gente não demorar muito a assistir essa palestra incrível, ela sabe tudo de poliomielite, aproveitem. O Marcos vai apresentar. Marcos? Boa noite a todos, doutora Fernanda, Jana mais uma vez. Jana não estava com a gente ontem, que estava trabalhando, hoje ela está. Sim. E aí hoje a Júlia está trabalhando e não está. Então o grupo acaba trocando. Bom, Micromeio, o canal de divulgação de pesquisa científica no Brasil. Acho que a gente tem mais de 10 mil pessoas no Instagram. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente no YouTube. Todas as palestras estão gravadas lá no YouTube, a de ontem, inclusive, também, que foi de fungos. Para quem quiser o certificado desta palestra de hoje, com a doutora Fernanda, manda lá no Instagram, na DM, o seu nome, seu e-mail, que a gente vai mandar até o final da semana, a gente manda todos os certificados para vocês. Ok? Bom, falamos de fungo ontem, né, Jana? Vamos falar de vírus hoje. Então, Sim. O mundo maravilhoso da microbiologia está presente aqui no Micromeio. E hoje com a doutora Fernanda Burlandi, bióloga e doutora em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biofísica do Fundão, o FRJ aqui do Rio, e trabalha atualmente no IOC, Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro também. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda. O canal é todo seu nessa próxima 1 hora, são 19h35, nesse bate-papo, nesta terça-feira calorenta aqui no Rio de Janeiro, para todo mundo que está no Brasil. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Obrigada, Janaína. É um prazer estar aqui hoje com vocês para a gente falar um pouco sobre os desafios para a erradicação da poliomielite. Então, a gente pode ver no primeiro slide por que é um desafio. Até o momento, só existe uma doença que foi erradicada, né? Que é a varíola. E a segunda candidata é a poliomielite. Então, eu me chamo Fernanda Burlandi, como eu fui apresentada, eu trabalho no Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental do IOC, e eu trabalhei uns 17 anos diretamente com a polio, num laboratório de referência nacional e da OMS, e eu vou compartilhar hoje algumas características dos poliovírus, como que eles são vírus tão importantes em termos de saúde pública, algumas características que conferiram ele, né, a ser um candidato a ser erradicado. E no segundo slide, a gente pode começar falando um pouquinho diretamente sobre os poliovírus e a doença. Eu passo aqui ou não? Pode passar, ver se está tudo certo. Tudo certo? Passou. Então, a poliomielite é uma doença, acredita-se que seja uma doença muito, muito antiga. Já artefatos egípcios já mostravam indivíduos com lesões nos membros inferiores, que acredita-se que seja de pólio porque são exatamente iguais à lesão que os poliovírus causam, né, nos seres humanos. Da onde vem esse nome da doença poliomielite? Do grego, pólios significa cinza, mielóis significa medula, e o sufixo itis se refere à inflamação. Então, a gente poderia entender como uma doença inflamatória aguda derivada da destruição dos neurônios motores. O agente etiológico
da poliomielite, então, são os poliovírus. Esses vírus, eles podem, inicialmente, atingir, né, infectar os seres humanos, e a maioria dos casos são assintomáticos, ou seja, eles podem acometer como uma infecção inaparente, a pessoa nem sabe que pegou esse vírus. Eles podem desenvolver o que a gente chama de uma doença abortiva, porque dá, assim, sintomas bem gerais, como febre, mal-estar, dores no corpo, mas que logo 2, 3 dias passam e a pessoa acha, eu devo ter tido mal-estar, ou eu devo ter tido até uma gripe, alguma coisa assim. São sintomas bem gerais, por isso que chama de doença abortiva. Ou, então, esses sintomas podem, após esses 2, 3 dias, se intensificarem. O vírus, então, ele pode atingir o sistema nervoso central e começar a aparentar sintomas clínicos de meningite ou até deficiência nos membros inferiores e inferiores, como as paralisias, e aí o que a gente chama de poliomielite paralítica. E eu já vou explicar um pouquinho melhor, tá bom? Aqui eu coloquei uma linha do tempo só para a gente ver como o estudo dos poliovírus, eles foram, em termos de virologia, foram, assim, muito importantes. Os poliovírus auxiliaram muito no desenvolvimento da cultura de células. Os poliovírus foram os primeiros vírus a terem o genoma estudado. Então, aqui eu quis colocar uma linha do tempo para a gente observar que o estudo dos poliovírus ele é muito, muito antigo. Então, os primeiros relatos acreditam que seja nos anos entre 1300 e 1500 a.C., por causa desses achados de artefatos egípcios, mas somente nos anos de 1789, né, depois de Cristo, é que um físico britânico chamado Michael Underwood, ele descreveu uma síndrome paralítica. E precisou-se passar mais de 100 anos para começar a ver o primeiro surto, grande surto relatado de poliomielite nos Estados Unidos, em 1894. E a partir desse grande surto, imagina, mais de centenas de pessoas ficando paralíticas, tanto crianças como adultos. E aí ninguém se sabia o que causava, não se sabia se era por água, alimento ou, né, um agente infeccioso, nada se conhecia. E, de repente, um monte de pessoas ficando com deficiência nos seus tanto nos membros inferiores como superiores. E muitas dessas deficiências paralisias que não retornavam, o órgão não voltava a ter o movimento. Então, imagina, né? Então, os pesquisadores e tudo, foi uma corrida para se tentar descobrir qual era o agente causador. Então, somente em 1907, um pediatra sueco chamado Isar Wilkman, ele começou a descrever os sintomas clínicos que a poliomielite causava. Tanto os sintomas clínicos, que eu digo mais da parte paralítica, se paralisava os membros inferiores, superiores, que tipo de paralisia, se era flácida, se era aguda, se era assimétrica ou simétrica. Então, somente nos anos de 1900, isso começou a conseguir algumas respostas. Tanto que, em 1931, foi-se identificado que essa doença era causada pelos poliovírus.
somente que muitos e muitos anos depois. Então, no ano de 1931, é que foi identificado que a poliomielite era causada pelos poliovírus e que existiam 3 sorotipos diferentes de poliovírus, que foram classificados como poliovírus tipo 1, tipo 2 e tipo 3. E isso, a partir de então, quando depois, no meio dos anos de 1900, lá pelo 1948, que através das técnicas de cultivo celular, foi o quê? Observado que os poliovírus eram cultiváveis, né, em cultivos celulares. E isso foi uma descoberta muito importante, porque abriu uma linha de pesquisa que possibilitou, poucos anos depois, em termos de ciência é pouco, né? Mas poucos anos depois, já em 1955, poder ser licenciada a primeira vacina contra os poliovírus, que foi a vacina inativada. E quem foi o que dirigiu, né, essa pesquisa e possibilitou isso foi Jonas Salk. Então, a vacina inativada em 1955. E logo depois, em 1960, foi licenciada a vacina atenuada, que é a famosa vacina da gotinha, que é muito usada, né, nas campanhas de vacinação, que foi desenvolvida por Albert Sabin, o famoso Sabin, que desenvolveu a vacina da gotinha. E isso possibilitou o quê? Que em 1974 já, a OMS pudesse estabelecer programas de vacinação em várias partes do mundo. Não só produzir as vacinas, né, testar, licenciar e colocar em uso, e sendo que o Brasil ele foi pioneiro em criar um programa nacional de vacinação. E a vacina para pólio, ela foi usada para que, em 1980, a gente tivesse a instituição daquele Dia Nacional de Vacinação. Então, o primeiro Dia Nacional de Vacinação foi em 1980, com a vacina de pólio. E isso foi o quê? Pioneiro no mundo, não só no Brasil. O Brasil, e isso deu tão certo, porque num dia só foi feito um esforço nacional de, em um único dia, se vacinar toda a população de 5 anos para baixo com a vacina Sabin, porque era mais fácil a administração, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o que eu gostaria de frisar aqui nesse ponto é que o Brasil, a gente pode dizer que ele ensinou o mundo a fazer campanha de vacinação. E esse modelo dos Dias Nacionais de Vacinação foram usados pela própria OMS para implementar esse mecanismo e modelo de vacinação em outros continentes, que não só o americano, tá? Então, vou falar um pouquinho do vírus agora. Vamos sair um pouco dessa linha histórica e voltar, assim, para o vírus em si. Os poliovírus, eles pertencem a uma família de vírus chamada Picornaviridae, que eles são os vírus, os menores vírus que existem, pico de pequeno. E, além de pertencer à família Picornaviridae, eles pertencem ao gênero Enterovírus. E esse gênero de vírus, em se falando de vírus que acometem os humanos, ele é classificado em 4 espécies diferentes. Então, eles são chamados de vírus da espécie A, B, C e D. E os poliovírus, eles estão incluídos na espécie C dos enterovírus humanos. Então, os 3 sorotipos pertencem aos enterovírus da espécie C.
E aqui tem um esquema, né, mostrando como seria a partícula do espoliovírus, né? Que é dos enterovírus, mas também são dos poliovírus. O genoma dos enterovírus, ele é uma fita simples de RNA, ou seja, ao entrar na célula, o RNA ele já pode funcionar como um RNA mensageiro. Por ser uma fita simples de polaridade positiva. Então, já ao entrando na célula, ele funciona como RNA mensageiro. Essa fita de RNA, ela tem um resíduo que a gente chama cauda poliar na extremidade 3' do genoma, que possui uma região não codificante. E também na extremidade 5' do genoma, também existe uma região não codificante, ou seja, o que é não codificante? É que não codifica para gene algum. É uma região conservada, mas ali não codifica para nenhum gene, nem estrutural, nem não estrutural. As partículas dos poliovírus, eles são vírus não envelopados e têm diâmetro só de 30 nanômetros, ou seja, eles são vírus bem pequenos. Esse capsídeo, ele tem uma simetria icosaédrica. E 4 proteínas virais compõem o capsídeo viral, sendo que a proteína que a gente chama proteína majoritária do capsídeo é a VP1. Essa proteína, ela fica mais externa à partícula e ela é importante, por quê? Porque é ela que é mais imunogênica, ela que entra em contato mais com os receptores celulares e, através dela, é que o nosso organismo produz ou desenvolve tanto os anticorpos neutralizantes quanto as células de memória que ficam, né, conosco pela vida toda. Também participam desse capsídeo a VP2 e a VP3, e a VP4 é uma proteína que fica mais interna ligada ao genoma. A estrutura, então, do RNA viral, ela compreende basicamente 2 partes. A primeira parte, a porção mais 5', codifica para proteínas estruturais, aquelas que eu comentei agora, que vão formar o capsídeo viral. E o restante do RNA codifica para proteínas não estruturais, que vão ser importantes para os eventos de transcrição e tradução do vírus. Alguns intermediários proteicos, e eu poderia citar uma proteinase viral, que é importante nos processos de clivagem, e também a RNA polimerase viral. Todas essas proteínas são importantes para o ciclo replicativo do vírus. Então, aqui essa figura mostra que os poliovírus, eles precisam adsorver a receptores celulares, ou seja, as células que eles vão infectar precisam conter esses receptores, ou seja, elas precisam ser permissivas à infecção. Então, após a ligação do vírus ao receptor celular, o vírus é internalizado por endocitose e, por diferença de pH, esse endossoma é desfeito, o capsídeo é desfeito e o RNA viral é liberado no citoplasma celular. Esse RNA, por ser de polaridade positiva, ele vai ser logo traduzido em algumas proteínas virais. E, além disso, ele pode servir o quê? De molde para a construção de RNAs negativos que vão servir de molde para a produção de novos RNAs positivos. E esses novos RNAs positivos vão ser traduzidos nas proteínas estruturais do vírus via o sistema normal de tradução da célula. As proteínas que são glicosiladas vão, então, via o sistema de Trans-Golgi, encontrar o quê? Os novos RNAs positivos e começa a ocorrer o quê? A maturação das novas partículas virais, que podem ser liberadas da célula tanto por lise celular
ou por extravasamento de vesículas, que é um evento que a gente chama de brotamento. Então, já se sabe hoje que pode acontecer das duas maneiras. Acreditava-se até pouco tempo que só ocorreria por lise, mas hoje já foi se mostrado, até por microscopia eletrônica e tudo, que alguns vírus eles podem ser liberados da célula por essas vesículas. E esse ciclo ele é bem rápido. Por exemplo, de 7 a 12 horas já ocorre uma liberação massiva de vírus. Então, se você infecta uma cultura de células e observa um microscópio óptico mesmo, invertido, você já começa a ver, depois desse horário, uma modificação nas células pelo efeito histopático do vírus. Agora eu queria falar um pouquinho, por causa do nosso tempo, que os poliovírus eles são capazes de infectar praticamente 100% dos indivíduos suscetíveis. E como eu falei, a maior parte das infecções são inaparentes, ou seja, são sem sintomas. De 90 a 95% dos casos de infecções, o paciente não demonstra que está doente. Ele não sente absolutamente nada. De 4 a 8%, mais ou menos, eles sentem aqueles sintomas bem genéricos que eu tinha comentado. Febre, mal-estar, náusea, dor de cabeça, e só que de 2 a 3 dias isso passa. Então, a gente chama de uma doença abortiva. Porém, de 1 a 2% dos casos, os poliovírus eles podem invadir o sistema nervoso central, ou seja, eles passam pela barreira hematoencefálica e atingem e começam a se replicar nos neurônios motores e o paciente pode começar a ter sintomas de febre, rigidez de nuca, podendo sintomas parecidos com uma meningite. Porém, não há uma replicação intensa nos neurônios motores. O vírus fica contido mais nas meninges. E aí, o que a gente classifica de uma doença, o poliovírus está dando meningite asséptica ou poliomielite não paralítica. Porém, de 0,1% até 1%, 2% dos casos, ou seja, a minoria das pessoas infectadas, os neurônios, os poliovírus vão infectar os neurônios motores, depois de invadir o sistema nervoso central, de uma forma grande, e vão comprometer, né, os neurônios, eles são lesados, são destruídos. Então, a pessoa fica com uma sequela, né? Ela fica com fraqueza muscular e ocorre uma lesão naquele neurônio motor. Então, há uma perda do movimento, dependendo de que neurônio foi afetado. Ok? Doutora Fernanda, a senhora vai comentar a respeito do diagnóstico, quando fala aqui no caso da meningite asséptica. Eu fiquei com uma preocupação, que a gente sabe dos nossos hospitais, né? E o diagnóstico que é realizado nesse momento, né? Quando tem uma suspeita, no caso de vírus, né, da poliomielite, e como é feita. A senhora vai comentar sobre o diagnóstico mais à frente? Então, eu não ia falar não, porque eu ia me ater mais, mas eu posso citar agora. O diagnóstico, a polio, sempre quando há uma paralisia flácida aguda, que é a característica do sintoma clássico de poliovírus, é a paralisia flácida aguda. O que é isso? É uma paralisia nos membros inferiores ou superiores, que o membro fica flácido e é de início agudo. Ou seja, aparece de repente, e o membro é diferente, que algumas paralisias, o membro fica rígido. O da polio não.
o membro fica flácido. E tem outras, como é que eu posso falar? Outros, os neurologistas e quem está atendendo o paciente, eles fazem alguns testes com o paciente e, através desses testes, eles classificam se é uma suspeita de PFA, ou seja, de paralisia flácida aguda. Essa doença é de notificação compulsória. Então, todo caso de PFA, ele precisa ir para pesquisa. Para quê? Para saber se essa paralisia está acontecendo por causa da infecção por um poliovírus. Sim. Então, a amostra... Uma unidade de atendimento, doutora Fernanda, ela consegue, uma UPA, né, falar de unidade de pronto atendimento aqui no Rio de Janeiro, ela consegue entrar num quadro de um paciente assim, ela consegue discernir, tipo assim, olha, tá com cara de, pode ser meningite, pode ser pólio, não é tétano, não é nenhuma outra tipo de doença que pode causar paralisia. Existe preparo para isso? Existe, os estados recebem treinamento e tem manual de vigilância, os técnicos são treinados, mas o que acontece é uma suspeita. Então, como é uma grave de notificação compulsória, e nós vamos falar daqui a pouco, que o Brasil é livre de pólio, então uma suspeita pode ser descartada. Então, assim, se eu tenho qualquer mínima suspeita, precisa ser coletada a amostra e enviada para o laboratório de referência para fazer o diagnóstico. Dá para diferenciar muito... Hoje o laboratório de referência é a Fiocruz. A meningite asséptica da poliomielite paralítica, ela dá para diferenciar clinicamente. Tanto que quando tem mais sintoma de meningite, é coletado líquor. Faz-se a punção lombar e é coletado líquor, e também é um agravo de notificação compulsória. Então, necessariamente, esse líquor também vai para o laboratório de referência que trabalha com poliovírus, porque trabalha com todos os enterovírus. Agora, no caso que a criança está apresentando uma paralisia flácida, ela precisa ser coletada as fezes desse paciente e remetido ao laboratório, que aí o diagnóstico pelo manual da OMS. Existe uma rede global de laboratórios que fazem o diagnóstico da mesma maneira. Precisa ser feito da mesma maneira por causa dos padrões de qualidade para garantir o resultado. Então, esse diagnóstico é feito, primeiramente, faz-se uma suspensão dessas fezes e aí inocula-se 2 cultivos celulares diferentes para se tentar fazer o quê com isso? O isolamento do vírus, para ver se essa paralisia foi causada por algum vírus que esteja infeccioso, esteja ativo nas fezes do paciente. E isso é muito comum, né? As fezes são ricas em vírus, porque os poliovírus são de transmissão fecal-oral, que eu já ia falar daqui a pouquinho. Não, então, ótimo. Depois do isolamento, ocorrendo o isolamento, a confirmação se esse isolamento é por um poliovírus é por biologia molecular, por PCR em tempo real. Aí tem uma série de testes e dá para se ver qual é o tipo, qual é o sorotipo, se é 1, 2 ou 3, e se é um vírus vacinal, porque as crianças são vacinadas, ou se é um vírus derivado da vacina, ou seja, se acumulou muitas mutações e já foi classificado como um vírus derivado da vacina, ou se é um vírus selvagem, porque ainda existem 2 países no mundo que têm relato que ainda não eliminaram os poliovírus, que é o Afeganistão e o Paquistão. Então, pode ainda ocorrer, né, pela globalização e tudo, um vírus sair de um país e chegar no outro.
E eu queria falar isso daqui a pouquinho, porque tem um contexto aí por trás. Perfeito, muito obrigada. Então, como é que os poliovírus eles causam a infecção? A porta de entrada principal é a via fecal-oral, ou seja, por ingestão. Mas também pode se contrair por via aerosol, mas não é significativa. A maior fonte de contaminação mesmo é pela ingestão. Ocorre inicialmente uma replicação nas células da orofaringe, que elas são permissivas, ou seja, elas têm receptor para pólio. E após, então, essa replicação inicial na orofaringe, que pode dar aqueles sintomas iniciais, né, de mal-estar, dor de cabeça, aquelas coisas assim, o vírus, então, através do trato digestório, ele vai ao intestino e ele se replica intensamente nas placas de Peyer do intestino. Dessa maneira, ele cai no sistema linfático, e o que a gente chama de viremia primária, ou ele vai ser excretado nas fezes. Então, há uma excreção muito grande de vírus nas fezes que podem ficar até 3, 4 semanas. O paciente que está produzindo vírus pode ficar excretando vírus nas fezes. E lembra, mesmo assintomático, né? Que é a maioria deles, são assintomáticos. E aí, depois da viremia primária, o vírus cai, então, o quê? Na corrente sanguínea e vai para os órgãos e pode ir, então, para os seus órgãos-alvos. O órgão-alvo dos poliovírus é o quê? O sistema nervoso central. Então, aqui nesse outro esquema, mostra que o vírus, passando, então, pela barreira hematoencefálica, ele vai se replicar muito bem na massa cinzenta, aonde tem o quê? Os neurônios motores da massa cinzenta. E eles começam a se replicar ali e causa o quê? Flacidez muscular e causa também o quê? A falta de reflexos. O membro fica sem reflexo. Esse é um dos testes que pode se fazer, né, na clínica do dia a dia. E o membro fica flácido, só que a sensibilidade da pessoa, o membro, ele fica sensível, ou seja, ainda é conservado o neurônio sensorial, porém, o neurônio motor está sendo destruído pela infecção viral. Mas também, os poliovírus que eles se replicam nesses neurônios motores da massa cinzenta, eles é o que a gente chama do tipo de pólio da doença, pólio espinhal, ou seja, porque vai acometer mais, destruir mais os neurônios motores que inervam o tronco e os neurônios motores intercostais, que afetam diretamente o quê? Os membros inferiores e os membros superiores. E a região de ombro, costas, que ficam paralisadas sem movimento. Os músculos dessa região ficam flácidos. Porém, os poliovírus também podem se replicar na região do bulbo. E havendo, então, lesão desses neurônios da região bulbar, esses neurônios motores da região bulbar afetam o quê? A musculatura do pescoço e a musculatura dos órgãos respiratórios. Então, a gente chama de pólio bulbar. E essa é, digamos assim, a mais terrível, porque afeta a fala, afeta o quê? Os órgãos respiratórios, e a pessoa só consegue sobreviver artificialmente, numa máquina. Então, aqui eu botei várias fotos de sequelas de pólio espinhal nos membros inferiores e superiores, que são bem característicos. Então, o músculo do pé fica elevado, então o pé fica como se fosse assim, meio deformado. Pode afetar o músculo do joelho,
ocorre umas contraturas estreitando a perna e as articulações. Então, uma série de lesões podem ocorrer e pode ser de maior grau ou menor grau de acordo com a quantidade de neurônios motores afetados. Ok? E algumas sequelas são irreversíveis. Aquele membro nunca mais vai ter a mesma mobilidade. E isso depende de caso a caso, né? De pessoa para pessoa. E aqui exemplos que ocorreram, tá, gente? Isso é real. É que muita gente nunca viveu isso. Né? Centenas de pessoas sendo acometidas pelos poliovírus e aquela polio bulbar, ou as duas, que a gente chama de bulba espinhal, ou seja, sendo acometida tanto nos órgãos respiratórios e do pescoço, quanto nos membros inferiores ou superiores. E aqui são fotos de pessoas que só conseguiam viver se estivessem dentro dessas máquinas que faziam, por exemplo, como a função do diafragma, para auxiliar elas a respirarem, porque elas não conseguiam mais fazer. Então, isso são fotos da época mesmo, imagina, olha, os hospitais dessa maneira. E lembra, os neurônios sensitivos, eles não são afetados. Então, a pessoa, ela sente tudo, mas ela não consegue fazer o movimento. Ainda hoje em dia, doutora, se usa isso, esse tipo de equipamento aqui, amarelo, aqui em cima? Sim, hoje já tem os mais, digamos, os mais bonitinhos. Até uma foto aqui na direita, algumas pessoas têm um pouco de menos lesões, então elas conseguem ficar um pouco fora do equipamento, mas depois tem que voltar, não necessariamente assim, com o corpo inteiro dentro do equipamento. Mas imagina a vida dessa pessoa, ela está sentindo tudo, ela ouve, ela tem sentimentos, né? Ela sente o corpo dela, porém ela não consegue movimentar. E isso, pacientes que ficam 30 anos, 40 anos num pulmão de aço. Pode falar, Gina. Não, é porque vem a questão da vacina, né? Me vem assim, né? A questão de uma vacina resolve. Sim, eu vou falar rapidinho. Não, sim, a gente fica... É uma doença imunoprevenível. Isso, exatamente. Então, aqui, como a Janaína falou, é porque eu já acabei o horário, meu Deus, eu vi, já são 8h10. Não, doutora, ainda tem tempo. Doutora Fernanda, não acabou, não. A gente tem 40 8h30, minutos. né? Não, a gente tem 40 minutos, a gente pode ficar até meia-noite aqui, não tem problema. Pode falar. Exatamente. Exatamente, até meia-noite. Agora vamos falar um pouquinho das vacinas. As vacinas, lembra? A vacina inativada, desenvolvida nos anos 50 por Jonas Salk, ela é usada tanto na rotina hoje, né, da maioria dos países, como ela também precisa ser usada nos imunodeficientes, porque imunodeficiente, lembra, ele já tem um sistema imunológico comprometido, então a gente não pode dar uma vacina atenuada, porque a vacina atenuada é um vírus que foi passado em cultura de células, foi passado em animais, até o quê? Ter regiões específicas no genoma que conferem a neurovirulência, ou seja, a capacidade do vírus de lesionar, de ir para o sistema nervoso central e causar lesões nos neurônios motores. Ao longo, sucessivamente, dessas passagens em animais, em cultura de células, se conseguiu a cepa do vírus atenuado, que a gente chama a cepa Sabin. E esse tipo de vacina a gente chama OPV, que é de vírus, é a vacina oral, que é a da gotinha, que é de vírus atenuado. E ela é muito usada também na rotina
da carteirinha de vacinação, como também nas campanhas, quando a gente quer fazer aqueles dias nacionais de imunização, a gente também é muito fácil o transporte, é mais barata, se administra só, né? Só abrir o frasquinho e pingar a gotinha. Então, é muito bom para transportar para lugares assim um pouco inacessíveis. Então, ela se presta muito, ela é muito eficaz, ela gera uma imunidade muito boa, porque ela faz tanto a imunidade local, porque quando a criança recebe a vacina oral, como é o vírus atenuado, o vírus vai se replicar na criança. Só que, como ele é atenuado, ele não causa doença. Mas a criança é exposta, o sistema imune dela é exposto para gerar uma imunidade, tanto moral quanto local. Já a IPV, que é a vacina de vírus inativado, ou seja, faz aquele bulk de vírus, se inativa quimicamente, e então se formula a vacina. A inativada, ela é mais cara pelo método de se fazer, ela é 5 vezes mais cara que a OPV, e ela precisa ser administrada injetável. Então, ela é o quê? Ela é mais cara para administrar, porque precisa de uma seringa, precisa de um conhecimento, né, do técnico que está vacinando, mas ela também é usada na rotina. Agora, o que acontece? Pode acontecer, são casos muito raros, se a gente pensar assim, em vacinação uma população, a vacina, a OPV, ela lembra uma vacina de vírus atenuado. Eu estou lendo aqui comentários. O doutor Zé Paulo está totalmente certo. Eu não vou falar aqui de política, mas é isso aí. Faço minhas suas palavras, doutor Zé Paulo. Exatamente. E aí, lembra que quando a gente administra a OPV e é um vírus RNA, a polimerase viral, a RNA polimerase, ela não tem a capacidade de reverter os erros que ela incorpora durante o processo de replicação. Ou seja, a RNA ela vai botando lá o A, o T, o C, o G para fazer uma nova fita de vírus. Ela não tem um sistema que revisa o que ela fez, diferente das DNA polimerases. As RNAs não têm esse sistema. Então, todo vírus RNA ele é mais passível a sofrer mutações por causa disso. Então, já se espera que em, digamos, 2.200 nucleotídeos que a polimerase vai fazer, ela erre uma vez. Então, o genoma dos poliovírus tem 7.500 pares de bases, mais ou menos, 7.500 nucleotídeos. E aí, então, em um ciclo, vocês fazendo o genoma inteiro, ela vai errar em média umas 3, 4 vezes. Só que muitas mutações, lembram, não mudam aminoácidos, porque o nosso código genético é degenerado. Então, muitas dessas mutações não vão ser assim críticas. Mas imagina, passando o vírus de um para o outro, vai aumentando o número de mutações. Então, quando a gente usa a vacina atenuada, ela vai o quê? Ocorre também a vacinação dos contatos. Porque lembra que o vírus é excretado nas fezes? Então, ao ser excretado nas fezes, as pessoas que estão em contato com a criança vacinada são vacinadas indiretamente. Isso é bom, porque aumenta a cobertura vacinal. Mas, por outro lado, se encontra o quê? Um indivíduo suscetível, ou seja, que não foi vacinado, pode ele se replicar nessa pessoa e acumular mutações. O que eu quero dizer com isso? Que ao longo dos anos podem surgir o que eu chamei dos VDPVs, que são os vírus derivados da vacina.
porque a natureza dos vírus RNAs é de, ao longo do tempo, ir acumulando mutações, tá? Vamos guardar essa informação, tá bom? E aí, a vacinação atual brasileira, ela é feita, a vacinação completa, que a gente diz, que são 3 doses de Salk, ou seja, 3 doses iniciais aos 2 meses, 4 e 6 meses, com a vacina inativada, e um reforço aos 15 meses e aos 4 anos com a vacina oral da gotinha, Sabin. Por quê? Para prevenir as primeiras doses, hoje em dia, dada, naquela época, não, era tudo com a oral, a atenuada. De uns anos para cá, a gente já usa a vacina inativada nas 3 primeiras doses, o quê? Para tentar diminuir o número de casos de reação adversa à vacina, porque o bebê ainda o quê? Está com o sistema imunológico em formação. As campanhas do governo hoje, doutora, são baseadas nessas 5 doses, hoje, atualmente? Como? Desculpa, Marcos. Atualmente, a campanha do governo, né, de campanha, ela é baseada nessas 5 doses? 5 doses. Tá. Então, hoje, por exemplo, um bebê nasce, ele já é orientado aos 2 meses tomar a primeira dose da inativada contra a polio, aos 4 aos 6 meses, e depois o reforço aos 15 e aos 4 anos. Ok? Então, a maioria de nós, da nossa idade, foi já vacinado. Eu espero, né? E só que ao longo dos anos, a nossa capacidade, a gente vai diminuindo a quantidade de anticorpos que a gente tem, mas em geral isso vai pela vida inteira. Ok? E aqui, só para completar o nosso lembra na série histórica, eu queria lembrar o último caso de poliovírus selvagem no Brasil foi em 1989. E aqui a fotinho, que ele é o Davidson, esse camarada aqui da ponta. Ele foi o último caso lá na Paraíba, o último caso de poliovírus do tipo 3, selvagem, né? O último caso de poliovírus selvagem no Brasil, em 1989. E lá em 94, as Américas se tornaram livres. Por quê? Porque o último caso de poliovírus nas Américas foi no Peru. Essa foto aqui embaixo ela é histórica, emblemática, porque é a foto do último menino que teve polio nas Américas, foi no Peru. Então, em 1994, as Américas foram o primeiro continente a se tornar livre de polio, muito pelo uso das campanhas das vacinas. Diria que, assim, totalmente por causa do uso da campanha das vacinas, tá? E depois foram tendo campanhas no resto do globo todo, e aí os outros continentes foram sendo certificados ao longo dos anos. Em 1999, eu queria citar aqui, foi o último caso de poliovírus selvagem tipo 2. Tá? E aí eu vou dizer por quê. E aí a África foi... Porque em locais que são resistentes à vacina, demorou muito mais tempo para poder se tornarem livres. Porque, como vocês falaram, é uma doença totalmente imunoprevenível. A vacina funciona muito bem. Então, não precisamos mais conviver com pessoas paralíticas por causa desse vírus, porque existe uma vacina que é muito eficaz e que a OMS distribui. Ou seja, assim, que mesmo os países pobres que não têm dinheiro para pagar, a OMS dá a vacina. Então, não precisamos mais conviver com crianças que vão ficar sequeladas por um vírus que existe vacina para ele, né? Então, nessas regiões mais resistentes à vacina, demorou muito mais para se tornarem livres de pólio. Então, aqui no nosso
série histórica aqui, em 2015 foi declarada a erradicação do poliovírus tipo 2. Então, desde antes, né, porque declara erradicado, já teve 5 anos antes sem circular, sem nada. Então, desde 2015, foi declarado, o mundo hoje não tem mais caso de poliovírus selvagem tipo 2, desde essa época, tá? E, então, a vacina era para os 3 sorotipos, lembram? Quando erradicou o vírus 2, precisou-se mudar a vacina para, em vez de trivalente, ser bivalente. Porque senão a gente já está colocando vírus no ambiente. De novo, né? Então, a gente precisou mudar para uma vacina bivalente, só com sorotipo 1 e sorotipo 3. Em 2019, foi declarado que o poliovírus tipo 3 já tinha sido erradicado, ou seja, recente, né? Pouquinho antes em outubro de 2019, lá chegando na pandemia, foi erradicado o poliovírus selvagem tipo 3. E, atualmente, só existem, aqui eu quis botar no mapa, 2 países ainda considerados endêmicos para poliovírus, que é o Afeganistão e o Paquistão, por causa da resistência, né, dos conflitos políticos e a resistência à vacinação. E, assim, não tem um mecanismo de vigilância epidemiológica, tem muitos grupos, né, o governo não é conciso e não consegue estabelecer uma vigilância epidemiológica muito boa, eles assassinam os vacinadores, botam bomba no hospital e por aí vai. Então, assim, é muito difícil, que até hoje não conseguiu se erradicar. Então, a gente está agora com o desafio de erradicar o vírus selvagem tipo 1. 2 já foram, o 2 e o 3. Agora só falta erradicar o vírus 1. E eu quis postar esse gráfico para mostrar o quê? Nos anos de 1988, eram registrados 150 mil casos por ano de pessoas paralíticas por pólio. E, com o advento da vacinação, aqui esse gráfico só vai até 2018, que chegou quase a 0. E se não tivesse tido a vacinação e diminuído tão drasticamente o número de casos, se estima que seriam mais de 2 milhões de casos puderam ser o quê? Impedidos das pessoas se tornarem paralíticas por serem vacinadas. Então, assim, a vacinação global, ela foi, no caso da polio, ela foi extremamente efetiva e poupou, né, mais de 2 milhões de pessoas ficarem paralíticas, por causa das campanhas de vacinação. E esse mapa aqui da direita é o mapa da semana passada, é o dado mais atual lá do site da Polio Eradication, que mostra, então, em amarelo, os 2 países ainda endêmicos, e esses pontinhos verdes e amarelos mostram surtos ou casos de pólio derivado da vacina, aquele que eu comentei. Ou seja, isso demonstra que provavelmente ainda existem falhas no sistema de vacinação dos países que propiciam ainda ter indivíduos suscetíveis. E que aí, quando um vírus da vacina encontra uma pessoa suscetível, ali ele pode se replicar, não tem sistema imune, causar infecção, acumular mutações, e aí vai se mantendo isso ainda na natureza. Esse slide agora eu vou falar um pouco do Brasil.
Esse gráfico aqui, ele é bem interessante porque ele mostra para a gente, aqui, um coeficiente de incidência por 100 mil habitantes, incidência de pólio a cada 100 mil habitantes, mostrando que antes da vacinação tinha muito caso de pólio no Brasil. Em 1980, com o início dos Dias Nacionais de Imunização, os anos seguintes houve uma queda expressiva na incidência. E aqui teve até uma epidemia no Nordeste, pelo sorotipo, que observou pelo sorotipo 3, que aí se reformulou, isso aí é até uma observação, se reformulou a vacina porque a quantidade de vírus 3 da vacina era um pouco baixa. Então, eles reformularam a vacina e depois, logo 3 anos depois, houve o quê? O último caso de poliovírus selvagem pelo tipo 3 no Brasil, em 1989. Em 94, a Américas foi livre. Então, aqui esse gráfico só vai até 2021, né? Está um pouco defasado, mas no site do Ministério da Saúde, é o dado mais atualizado que tem disponível, é o que eu trouxe para a aula de hoje. Então, há mais de 30 anos que a gente tem incidência zero de pólio aqui no Brasil, né? Poliovírus selvagem, que eu estou dizendo. Então, e aqui em cima mostra a cobertura vacinal. Então, se a cobertura está alta, a incidência tende a ser zero. Porém, os últimos anos aqui, que está mostrando nesse gráfico à direita, mostra de 2017 até 2021. Não tem dado da campanha de 22. Aqui em cima, essa linha azul mais fraca é a meta. Toda a campanha de vacinação tem uma meta de vacinar 95% de cobertura. E ao longo dos anos, e aqui a primeira dose em azul, a segunda dose e a terceira dose. Lembra que são as 3 doses que o bebê precisa ter? E depois são os reforços, né? Então, mostrando que ao longo dos anos só está caindo. E a gente chegou a níveis abaixo de 50%, oberando 50% de cobertura vacinal. E isso colocou o Brasil classificado como de alto risco. Alto risco para quê? Para a reintrodução do vírus no país. E aqui tem o mapa do Brasil e a classificação de risco, que o Ministério da Saúde fez um trabalho. E aqui é por município. O risco muito alto é o vermelho escuro. Risco alto é o laranja. Então, a gente está praticamente com o país, quase todos os municípios, em risco muito alto. Por quê? Porque esse risco leva em consideração a cobertura vacinal e alguns índices de vigilância epidemiológica, que eu vou falar daqui a pouco. Então, isso é bem preocupante. Uma doença que é imunoprevenível, que o Brasil produz a vacina, que a gente tem dinheiro para pagar, que está no SUS, disponível para qualquer pessoa, e a gente está em risco muito alto, a maioria dos nossos municípios. E aqui eu trouxe esse outro mapa ao lado, só para mostrar que fronteiriço ao Brasil tem muitos países que estão na mesma condição ou piores. E hoje as nossas fronteiras, elas são abertas. Hoje o Brasil, ele é um país que ele recebe refugiados oficialmente. Nós abrigamos. E eu não sou contra isso. O que eu quero dizer é que precisa existir uma política de saúde pública quando a gente também está recebendo refugiados, para não se perder
anos de trabalho, né? Como aconteceu com sarampo, que nós perdemos o certificado de área livre, 30 anos de trabalho, 20 e poucos anos de trabalho. E aqui eu queria trazer só um sumário do que está acontecendo nessa semana na polio no mundo, né? Lá no Afeganistão e no Paquistão, lembram que são os 2 países que ainda registram casos de polio selvagem. Infelizmente, na última semana, foi registrado um caso de poliovírus selvagem do tipo 1, lá no Paquistão, uma criança ficou paralítica por causa do pólio, e há 6 meses, desde setembro, que tinha sido o último caso. Então, assim, porque para existir um indicador que a gente precisa ter 35 meses sem casos para considerar área livre. Então, cada mês é uma vitória. E aí já estavam 6 meses, que foi o tempo assim maior que se já conseguiu. E aí, infelizmente, semana passada foi detectada uma criança paralítica por pólio lá no Paquistão. E já se observou, a OMS também faz busca de vírus no ambiente. Por quê? Porque é um indicador muito importante para a gente poder o quê? Quando a gente procura vírus, pólio no ambiente, a gente está o quê? Procurando uma possível contaminação que pode ser uma fonte para se virar um caso numa criança. Então, quando a gente faz esse tipo de pesquisa, além da gente estar podendo, em vez de ficar tendo que testar um monte de gente, a gente testa uma região, o esgoto, a água de um lugar que tem uma população enorme. Então, a gente está aumentando a nossa chance de cobertura, de monitoramento que eu estou falando. E a gente pode o quê? Detectar um vírus circulando no ambiente, um poliovírus selvagem, um vírus derivado da vacina, antes dele causar um caso clínico. Então, a gente se adianta, havendo a detecção desses vírus no ambiente, pode-se estabelecer o quê? Campanhas de vacinação na localidade, né? Procura busca ativa de casos e essas coisas todas para evitar um caso paralítico. Tá? Então, voltando aqui o que está acontecendo nessa semana, então detectaram 4 vírus selvagens do tipo 1 no ambiente lá no Afeganistão, e lembrando, o Afeganistão está do jeito que está, né? Então, assim, não tem uma estrutura de vigilância epidemiológica efetiva. Então, pode ter casos e que ainda não foram, né, notificados, ninguém ainda ficou sabendo. Essas pessoas também estão migrando, né, por conta da guerra, da situação política, estão migrando para outros lugares. Ou seja, é uma bomba relógio. Nós estamos vendo aqui uma bomba relógio. O laboratório de referência recebe a amostra deles para poder se monitorar, para ver se eles estão vindo, né, carregando algum vírus derivado, porque eles, lembra, a maioria é assintomático. Então, aqui voltando a Argélia, Benin, no Congo, se detectou 3 casos de vírus derivado do tipo 2, na Indonésia, Madagascar, Níger, no ambiente. Então, assim, o que significa, só para a gente pensar, tantos casos de vírus derivado? Porque uma coisa é você encontrar o vírus derivado no ambiente, mas sem ter um caso clínico. Outra coisa é quando já está encontrando um caso clínico de um vírus derivado. Pode não ser um vírus selvagem, mas um vírus derivado, lembra, ele acumulou tantas mutações que ele, fenotipicamente, ou seja, ele passa
a funcionar como um vírus selvagem. Ele causa lesão, causa paralisia nas pessoas, da mesma forma que um vírus selvagem. Pode não ser de tanta intensidade, mas causa, porque as regiões no genoma que foram atenuadas com a vacina, elas não são estáveis. A estrutura do genoma não é estável. Ela só foi atenuada, mas ela não é original. Então, essas regiões, elas tendem, molecularmente, que eu estou falando, da estrutura da molécula, voltar à forma original. É como ela é mais estável. Então, essas mutações, elas levam ao vírus ficar mais... ele voltar a ser neurovirulento. Ou seja, o vírus tem a capacidade de danificar os neurônios motores e aí causar as sequelas motoras nas pessoas. Então, o que significa a gente estar achando tanto caso de VDPV? Significa que aquela região tem está tendo falhas na sua cobertura vacinal, porque está encontrando indivíduos suscetíveis que, mesmo de forma assintomática, estão replicando o vírus, colocando o vírus no meio, e lembra que o vírus vai acumular mutação se ele o quê? Ficar indo de hospedeiro em hospedeiro. Então, quanto mais hospedeiros ele conseguir infectar, mais mutações ele vai acumular, né? E aí, para finalizar, que eu já passei da hora, eu quis listar aqui, porque né, o título da nossa conversa hoje é Desafios para se erradicar a polio. Né? Quais são, que eu listei assim, alguns pontos críticos no cenário atual para a vigilância de polio e que influenciam diretamente a gente conseguir, então, finalmente erradicar a polio ou não. Primeiro, de cara, são as baixas coberturas vacinais. Né? A varíola, lá em 1796, foi quando foi a primeira vacina para a varíola. E em 1980, foi o primeiro dia nacional no Brasil de vacinação. E foi com um sucesso tão grande. Por que hoje a gente regride a coberturas vacinais tão medíocres? Né? Aonde a gente não fez o dever de casa, ou aonde aí no meio do caminho a gente está regredindo. Também, outro ponto bem importante é a queda dos indicadores de vigilância, que já estava acontecendo antes da pandemia, mas na pandemia se intensificou muito. E o que são os indicadores de vigilância? Tem muitos, doutora mas Fernanda, dois principais é que a gente precisa... Doutora Fernanda. Sim? Fernanda? Fala. Só um minuto. Só para a gente não deixar de falar, eu queria agradecer, eu vou precisar fazer esse momento, eu preciso agradecer ao doutor José Paulo Galhardi Leite. Ele está saindo aqui, se despedindo da gente nos comentários, agradecendo a sua aula, e ele pede para você falar sobre a importância da vacina Salk. É isso? Salk que se fala? Sim, sim. Então, depois de você comentar sobre isso, e ele faz um comentário aqui que a gente coloca também, ele coloca aqui, exato, Fernanda, pessoas irresponsáveis. Ele fala sobre o comentário que você estava fazendo no slide anterior, né? Ele bota, os exilados precisam ser acolhidos adequadamente e receberem as vacinas necessárias. A responsabilidade é dos brasileiros que se recusam a vacinar seus filhos. Fica, né, e agradece a gente. Nós que agradecemos, doutor Paulo, pela sua presença aqui. Eu pedi licença à doutora Fernanda, porque ela sabe, né, da importância do doutor Paulo, do doutor José Paulo. É uma honra ele participar com a gente. Eu precisei interromper por isso, tá? Doutor José Paulo Galhardi Leite, para quem não conhece, é um virologista exemplar, sem comentários, né, sem adjetivos mais, assim, sem comentários. Muito obrigada pela sua participação.
E obrigada pelo elogio ao canal e à doutora Fernanda. Doutora Fernanda, desculpa, mas eu precisei. Depois a senhora comenta sobre a vacina, né, no final, aí a senhora termina aqui. Desculpa. Sim. Então, eu estava falando primeiro falei da baixa cobertura vacinal, né, que é um ponto crítico, acho que diria que é o mais crítico. E os indicadores, queda nos indicadores de vigilância, que sim, já estavam ocorrendo, né, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, e se intensificaram mais ainda com a pandemia, pelas limitações que nós tivemos. E existem alguns indicadores de vigilância. Vigilância que eu digo é a vigilância do agravo, né? Para pólio. O que é vigilância? Nos estados, por exemplo, no Brasil, em cada estado, as secretarias de saúde, a vigilância de cada estado está vigiando se os agravos de notificação compulsória estão sendo notificados. E se as amostras estão indo, né, desses pacientes que apresentam os agravos de notificação compulsória, e estão o médico lá na unidade primária de saúde, se ele está registrando isso, é o ponto de partida. Se esse registro está sendo seguido da coleta adequada da amostra clínica, e se essa amostra clínica ela é acondicionada de forma correta, e, além disso, se ela é transportada ao laboratório que fará o diagnóstico no tempo correto. E isso se chama amostra oportuna. É quando a amostra correta é coletada no período, na janela de dias sintomático, que o paciente está sintomático, isso é muito importante, porque senão a gente perde o caso. Porque se a gente coleta na fase que não está sem sintoma, a gente não vai conseguir identificar. Então, a amostra oportuna não é só a amostra que foi coletada na quantidade correta e foi transportada e armazenada corretamente, mas principalmente se ela foi feita a coleta no período correto de sintoma clínico, que para vigilância de pólio é até o 14º dia do início do déficit motor. Quando a criança começa, o pai vê, tá estranho, não tá mexendo direito a perna, tá flácido, o braço, alguma coisa está acontecendo, levou para o posto ou para a unidade de saúde, ali é quando, aí pergunta, quando que ele começou a ficar assim? Ontem. Então, ontem foi o dia 1 do início do sintoma clínico. Então, precisa se coletar a amostra até o 14º dia. Então, isso para pólio é uma amostra oportuna. E precisa, com o esquema vacinal que a gente usa hoje, a gente precisa conseguir enxergar um caso de PFA, não quer dizer um caso que a criança vai ficar paralítica e com sequela. É só um caso com uma paralisia que, em geral, ela é revertida e a criança fica a vida normal. Lembra? Porque a pessoa está sendo vacinada, não é o vírus selvagem. Então, precisa ter um caso desse, que a criança vai lá na unidade de saúde e faça-se o registro. Pode ser uma PFA por pólio. Um caso a cada 100 mil habitantes. Então, esses 2 indicadores são importantíssimos. Outro ponto crítico é que o Brasil, ou outros países também estão, com fronteiras com países também que estão com baixas coberturas vacinais. Outro ponto são o fluxo de refugiados, porque, como o doutor Zé Paulo falou, a gente tem que acolher as pessoas, mas se a gente estiver vacinado, ou seja, se a gente fizer o dever de casa, não tem problema, porque a gente tem imunidade. Se eles trouxerem um vírus derivado, um vírus selvagem para cá, e a população toda está vacinada, o quê? Esse vírus não vai se manter. Vai para o ambiente, não vai encontrar o hospedeiro, porque a gente pode até entrar em contato, mas não vai desenvolver nada, não vai excretar o vírus, porque o sistema imunológico vai bloquear, e vida que segue.
Mas se a gente recebe os refugiados e a gente não está vacinado, aí a gente está, né, em risco. Outro ponto importante são as ideias antivacinas, como o doutor Zé Paulo falou. Por que é importante a gente, que ele quis que eu frisasse sobre a IPV? Porque a vacina inativada, ela não gera a possibilidade de ter essas mutações sendo acumuladas. Então, olha que importante, cada família, né, o bebê nasceu, vai, completa o esquema vacinal, é IPV, não vai ter risco. É IPV, vacina inativada, e vai estar protegendo seu filho e a população, porque ele não vai estar suscetível, né? Então, é muito importante o uso da IPV. A gente não tem que ter medo da vacina. Essa vacina é muito boa, eficaz, sem risco nenhum. Então, as ideias antivacinas causam muito problema. E também aí a indústria farmacêutica que quer ganhar dinheiro, e, entendeu? Tudo misturado. Então, assim, a gente tem que, independente se tem A ou B querendo ganhar muito dinheiro com a vacina de pólio, ela é fundamental, porque as sequelas são para sempre, né? Se uma criança dessas vocês viram as fotos, imagina o sofrimento. Doutora, a vacina hoje de pólio, ela é fabricada no Brasil por qual instituição? Então, Biomanguinhos recebe book da vacina, invasa, libera, tudo. Biomanguinhos. Tá. Faz Bom, tudo. De novo, temos aí tudo para reverter esse quadro. Exatamente. É um absurdo. 4 anos regredindo. Regredimos décadas em 4 anos. Exatamente. É um absurdo. Realmente é. Hoje é uma vergonha. É vergonhoso. Isso, a palavra certa internacionais. é Aí, tipo assim, meu Deus, vocês ensinaram o mundo a fazer campanha de vacina e olha como vocês estão. Então, assim, é triste. E hoje, a maioria dos médicos, por exemplo, hoje formados, eles desconhecem a pólio, porque eles não viveram a pólio, né? Eu mesma, eu tenho 48 anos hoje. Eu não vivi os surtos de pólio. Os meus pais, sim. Eles viam. Hoje a gente vê uma outra pessoa com sequela de pólio, mas não é uma coisa assim normal no nosso dia a dia. Eu acho então, que falta muitas pessoas, até do meio científico, me perguntam: essa doença existe ainda? Tá, é comunicação. Falta comunicação. É igual a geração, eu não sei nem qual é a letra mais, mas é a geração hoje de 15 a 20 anos que acha que HIV não existe. HIV é uma coisa do passado, que nunca existiu. E eu, né? Eu sou da geração de vocês, da Jana, da doutora Fernanda, eu sou da geração que eu vi Cazuza e vi Renato Russo morrer de AIDS. Então, a minha filha tem 17, ela não sabe o que é isso. Ela não sabe. HIV é uma coisa velha, HIV é de coisa que não existe mais. E outras doenças, né? Então, acho que falta muita comunicação. De novo, né? Sem querer entrar em política, né, Janaína? Mas a gente vai ter que voltar 4 anos a fazer o que em 4 anos foi destruído tudo da parte de campanha, de informação. Vamos torcer para que as campanhas retomem a comunicação na rede de massa, né? Não adianta você fazer só comunicação na internet ou no WhatsApp, né? Até porque o WhatsApp é a pior comunicação que existe, mas voltar na televisão aberta a falar campanha para poliomielite, campanha para outras doenças e incentivar a população aí, né? Acho que a mensagem é super fácil de ver. Na verdade, eu vou só complementar, o que me assusta mais é que a gente teve uma pandemia recente, né? E a gente viu a pesquisa sendo realizada com a questão da vacina, né? E hoje, como as coisas estão mais flexíveis, né? As pessoas ainda resistem, né? A bivalente está aí, e as pessoas ainda questionam, mas será que essa vacina? Eu acho que é questão de comportamento. Jana, o questionamento não é a vacina ser comportamento, vírus atenuado, né?
ou vírus... O questionamento acho que é muito mais amplo, como a doutora Fernanda falou, o questionamento é o bitolamento da população, é tão grande que quando você fala hoje vacina, quem não tem conhecimento, né, vou falar pessoas da minha família que não tem conhecimento, ela acredita na tia do Zap, mas não acredita em mim. Eu falo uma coisa e a pessoa da minha família, não vou falar quem é, mas a minha família, né, a pessoa que me botou no mundo não acredita em mim. Ela prefere a tia do Zap. E a tia do Zap só fala besteira. É um absurdo, é um absurdo. Inclusive, nós temos um palestrante também que esteve aqui com a gente, o doutor Gustavo Baptista, e ele diz aqui, né, as pessoas perdem o medo quando não são lembradas do perigo. E por isso as campanhas são tão importantes. Ele comenta, né? Eu acredito que sim, né? Desse jeito. Eu acho que ele falou uma coisa uma responsabilidade. Gustavo falou uma coisa importante, que as campanhas a gente observa que quase nenhuma campanha mais. De 10 anos para cá, 15 anos para cá, antigamente a campanha, a gente tinha na TV, tinha em todo lugar, o panfleto, não sei o que da campanha, faziam 2 campanhas anuais, depois virou só uma e teve ano que nem teve. Então, assim, campanha que eu digo para pólio, né? Além das outras, tudo diminuiu muito. Mas a pólio era assim, era muito grande. Zé Gotinha foi criado por causa da vacina de pólio, né? Está retomando, né? Zé Gotinha do SUS. Eu vi alguma coisa retomando agora, pelo menos de janeiro para cá, acho que alguma coisa já foi feita. Alguma coisa que foi feita em 4 anos não foi. Então, só que como a senhora falou, a gente vai ter que correr atrás agora em campanha para retomar todo o espaço que os vírus voltaram a pegar as crianças e a população em si daquilo que não foi feito, né? E aí você tem um perigo muito grande de voltar a poliomielite, voltar ao Brasil, ao território brasileiro, e aparecer um boom e aí começar a pegar um monte de gente e causar uma epidemia, né? Esse risco, infelizmente, é real. Eu sou otimista, mas ainda é real. Eu queria agradecer, que vacinar é um ato individual, mas é uma responsabilidade do nosso coletivo. Né? Acho que eu queria deixar essa mensagem para o final, porque a pólio é uma doença imunoprevenível. Existe, a vacina é muito boa, eficaz e assim, foi fundamental para a gente estar quase erradicando uma doença. E isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né? Eu queria só fazer um breve comentário em relação à poliomielite. Recentemente, eu tive um relato de uma pessoa com poliomielite. Na verdade, o Gleidson conheceu uma pessoa e estava de cadeira de roda, quer dizer, teve sequelas, está com as sequelas, né? Já é uma pessoa de idade. E aí ele comenta que teve poliomielite, o Gleidson chegou comentando isso comigo, e aí você olha e fala, nossa, perto, né? Perto aqui de casa, é vizinho, na verdade, da gente aqui. Então, assim, numa situação de encontro, foi falado, ele falou que estava com era as sequelas da poliomielite. Então, a gente, como o doutor Gustavo falou, né? A gente, quando vê também de perto, a gente se assusta, né? E olha e fala, nossa, mesmo sabendo as consequências, o tão grave é, né? Então, fica, assim, uma observação em relação a isso, de verdade. O canal Micromeio está aberto a essa campanha de vacina. A gente fez algumas questões, a gente já abordou algumas questões da vacina, não é o tempo todo que a gente faz, mas a gente pode intensificar isso, inclusive para a poliomielite, que, de fato, tudo que a gente ouviu aí se torna ainda mais importante, né, Marcos, a gente trazer cada vez mais esse assunto. Nosso papel aqui é divulgar e retomar várias coisas. Como a gente já falou aqui de tuberculose, já falou de outras doenças que são negligenciadas pelo Brasil, acho que o papel da gente primeiro, divulgar a ciência, falar das pesquisas que estão sendo feitas no Brasil, por isso que a gente traz pessoas que são, desde o PhD até a pessoa que está defendendo a pós-graduação dela, e do mesmo nível, a gente passa 1 hora, 1h30 falando, que a intenção da página, né, Jana, é justamente divulgar a ciência.
e retomar coisas básicas, como a doutora Fernanda falou. Tudo que a doutora Fernanda falou aqui, tirando a parte de estrutura viral e tudo que são das pessoas entendidas, uma boa parte é tipo assim, gente, é fazer o básico. O básico é quem tem criança pegar a carteirinha lá, carteirinha vacinal, enquanto não preencher tudo que está na carteirinha vacinal, o seu filho não tá livre. A minha filha tem a carteirinha dela até hoje toda cheia, porque eu sou consciente. Mas a gente sabe de que as pessoas que não são da área, né, não são da área médica, é influenciável muito mais pela novela do que pelo chebabo falando na televisão, entendeu? E você cai hoje num buraco negro, né? Só você querendo se entender, quando você fala com umas pessoas de Albert Sabin, isso é um absurdo para mim, absurdo. Um cara que morou no Brasil, ele tinha casa lá em Teresópolis, era quase vizinho meu lá em Teresópolis. Ele morou no Brasil, você fala assim, Albert Sabin, quem? Albert Sabin, o pesquisador, quem? Eu falei assim, não, cara, não, eu vou dar uma chinelada nessa pessoa. Não é possível, não é possível. Entendeu? Então, como o Gustavo falou, falta memória, falta resgatar tudo aquilo de você chegar num cara que é o Albert Sabin e você não conhece quem é. Você não sei quem é quem. Albert Sabin, não sei quem é. Até o dia que alguém chegar e falar assim, não sei quem é Pasteur. Aí eu não respondo por mim. E fica também o canal foi feito com esse objetivo também, de que quando você tiver medo, busque informação, né, com quem tem informação, que é o que a gente está falando aqui, mas com quem tem informação. Então, tem medo de tomar vacina? Vai lá, uma pessoa que conheça o assunto, questiona, pergunte, mas simplesmente não coloque o medo, né, e na frente para não fazer. Eu queria te agradecer, doutora Fernanda, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada pelo trabalho incrível, uma palestra incrível que a senhora deu aqui, tem vários comentários de parabéns. Eu queria agradecer também a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, que fizeram comentários, que estiveram presentes, e alguns nomes, né? Doutora Karina, que esteve aqui com a gente numa live também, o doutor pessoal da virologia da Fiocruz. O pessoal da virologia da Fiocruz. Na verdade, a instituição Fiocruz, no qual eu tive a oportunidade, o prazer de ficar ali um pouco ali dentro, né, Marcos? E a gente percebe a construção do conhecimento. Eu costumo dizer que vocês são gigantes do conhecimento nesse sentido, né? É ali que se cria o conhecimento, tem toda a informação. Parabéns pelo seu trabalho, doutora Fernanda. Muitíssimo obrigada pela disposição do seu tempo. A gente costuma fazer assim, o Marcos vai falar um pouquinho, vai dar uns recados, vai falar, e depois a gente deixa o canal para a senhora encerrar. O que a senhora quiser falar, e seja muito bem-vinda numa próxima, já estou convidando, tá bom? Obrigada. Marcos. Bom, agradecendo justamente todo mundo que a Janina já falou, doutora Fernanda, pelo seu tempo, foram 1h30 de pura informação aqui, bem legal. Muito obrigado pelo seu tempo. Pessoal que está aqui agora, que quiser o certificado, coloca lá na DM do Instagram, seu nome e seu e-mail, a gente vai mandar até o final da semana o certificado para você. Quem perdeu essa aula, por favor, divulguem, né? O pessoal está falando que vai divulgar, estava o pessoal aqui no chat falando que vai divulgar para outras pessoas. Essa live está gravada lá no YouTube, e daqui a 2-3 dias já vai estar com tradução automática para francês, inglês, alemão, árabe, Yiddish, aquilo que você quiser ouvir vai estar lá. Árabe não. Mas deveria, né? O Paquistão tinha que ter alguém do Paquistão assim, ouvindo, né? Então o árabe está no meio. A gente agradece a todo mundo que está aqui nessa terça-feira, 9h, é porque está atrás de informação. Lembra vocês que a gente vai ter mais palestras até sexta-feira, essa é o número 2, ainda temos mais 3 palestras até terça-feira, tá bom? Jana, boa noite para você, e doutora Fernanda, a senhora fecha essa live de hoje. Sim, obrigada, Janaína, obrigada, Marcos, obrigada a você que está aqui até agora. Eu espero que a gente possa compartilhar essa vontade, né, de manter o nosso país livre de pólio, de ser multiplicadores do conhecimento correto, de que vacina para pólio é muito importante, muda a história de uma pessoa e ajuda a saúde pública e ajuda também
a gente poder erradicar, né, contribuir na erradicação definitivamente dos poliovírus. E muito obrigada a vocês. Amei o canal, viu? Obrigado. Está convidada novamente. Gente, boa noite. Muito obrigada a todos. Marcos, até amanhã. Obrigada. Até amanhã, gente. Saúde para todo mundo. Vacina. Tchau, gente. Tchau.